preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens. Olá, boa tarde. Hoje estamos cá, sexta-feira, o nosso dia preferido para gravar o trabalho do demo, e hoje estamos cá para iniciar uma rúbrica junto com o trabalho do demo, que é um CV Roast. Olá, Filipa, tudo bem? Olá, boa tarde. Então, nós hoje vamos introduzir como forma pedagógica, também para candidatos, como é que um recrutador, como é que um gestor de recursos humanos analisa um currículo, um perfil do LinkedIn, como é que parte dos seus pressupostos tem que partir do que está de facto atestado, declarado, e onde é que vê o potencial, onde é que não vê o potencial, e estes CV roasts, que é uma coisa que se faz ao vivo e um pouco por todo o mundo, nós vamos fazer aqui e vamos usar figuras de nomeação política para dar estes exemplos. E hoje, e queremos fazê-lo de uma forma muito pedagógica, também como advisory gratuito, ao Estado, para que percebam que precisam de alguém com alguma competência a ver, skills e conhecimentos e para colocarem as pessoas de relevo, para não existirem, o que se passou esta semana. E o país está de luto, Lisboa está de luto, muitas pessoas pelo mundo estão de luto pelos seus familiares. E uma nota, os nossos sentimentos para as famílias, e uma nota de pesar pelo que se passou. E eu vivi em Lisboa e, hum, e qualquer que seja o desastre em qualquer parte do mundo, tem que nos sensibilizar porque somos todos humanos. E acabei de ver as notícias a falarem dos valores de compensações e indenizações. Não está em causa. Nunca ninguém quer usar seguros, nunca ninguém quer usar seguros, nunca ninguém quer chegar a este ponto. Mas para isso é preciso também ter as pessoas certas no local certo e acautelar que tudo corre pelo melhor. E hoje vamos então falar um pouco disto e vamos eleger o presidente do Conselho Executivo da Carris para avaliar. Filipa, por favor. Olá, boa tarde. Também aqui da minha parte um grande abraço sentido a todas as vítimas deste acidente, os seus amigos e familiares. E vamos então olhar aqui de uma forma muito crítica, construtiva, para o perfil do Dr. Pedro Bogas, que é neste momento o presidente da Carris. E como é que nós fazemos isto? Nós baseámos essencialmente no LinkedIn, que é uma plataforma pública e está disponível para qualquer pessoa ver. Basicamente, ao longo dos tempos, sempre que acontece ah, alguma coisa alguma problemática a nível político, eu tenho muito este hábito para ir lá procurar o perfil, o percurso, e então decidimos juntar forças com a Anabela para conseguirmos olhar para isto de uma forma a ajudar também, como a Anabela disse, a elucidar o governo, a perceber cada vez mais a força e o papel que uma pessoa especializada tem na própria ajuda destas nomeações. Ok? E então, vamos olhar para o currículo do Dr. Pedro Boga. Hum. E olhando para o seu LinkedIn, eu gostava de começar então aqui pela sua educação. De Hum. acordo com a informação disponível no LinkedIn, o Dr. Pedro Bogas fez a sua licenciatura, que terminou em 96, na Universidade Católica, em Direito, uma Uhum. universidade de renome, e posteriormente fez uma pós-graduação em Direito do Consumo na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que terminou em 2002. Ora bem, isto aqui logo a primeira coisa que começou por ser um alerta. Em 2002 nós ainda usávamos, se não me engano, aquele Nokia 3310 e acho que ainda tínhamos o escudo, se não estou em erro. Ou Em seja, 2002 penso que já não. já Penso não me que já lembro. não. Hum, O Mas em escudo não, 2002, mas o Nokia sim, é possível. mas o Nokia ainda usávamos Sim, o Nokia 3310 ou alguma sim. coisa assim. Ahm, e isto faz-me logo ter aqui um alerta um vermelho na cabeça. Então, mas uma pessoa que está neste momento a gerir uma
não é um veículo, como é que está-me a faltar agora a palavra, não é uma empresa, um organismo público como a Carris, a última vez que se atualizou foi em 2002. Eu fiquei assim um pouco assustada, mas muitas vezes dando o desconto, não é? Por vezes as pessoas não atualizam os seus currículos. E então passei aqui a pente fino a experiência profissional do Dr. Pedro Bogas. Então são listadas três experiências. Nestas três experiências está listado como sócio a sua primeira experiência que aparece de 96 até 2006, ou seja, pouco mais de 10 anos, foi advogado na Ferreira Pinto e Associados. Que hoje é Uma a Servo e Associados, uma das grandes sociedades de advogados portuguesa, muito sólida, com um trabalho muito sólido na área jurídica e com um nome, uma reputação muito boa no mercado, sem dúvida, mas uma sociedade de advogados. E então, o doutor Pedro Bogas, pelo que diz aqui, começou por estagiário, depois advogado júnior, sénior, fez o seu percurso de desenvolvimento dentro desta sociedade, trabalhou em mergers e acquisitions, contencioso civil, comercial, laboral, penal, ou seja, teve aqui uma larga experiência em termos do direito, um, em contacto com grandes empresas, muito provavelmente, mas Como externo, ou pelo seja, não participando externo. nas decisões da empresa e não participando Uhum. na sua lógica organizacional, na sua cultura. Como externo. Sim, ou seja, fazendo advisory, não é? Em processos, etc. O que nos diz, pelo menos nos primeiros 10 anos da sua carreira, não teve experiência direta no mundo corporate, não No é? mundo nem no mundo corporativo e nada diz que havia aqui algum relacionamento com o Estado, a não ser que a Uhum, pessoa que o mentorou, portanto, o patrono dele, foi professor dele, portanto, não há aqui uhum, nada que nos possa dizer de forma sólida que tinha alguma competência de gestão de processos de Estado, de processos de governo, sim. uhum, pronto. E então depois vemos aqui, tipo, um voo gigante, tipo, a Super-Homem, porque passa de sócio em 2006 a membro do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa em 2006, onde aparentemente teve 10 anos, 2 anos. 2 anos, Ora, quase 3, 2 anos e 10 meses, sim. Mas foi assim um salto de gigante, porque uma pessoa sem competências, apesar de ser sócio de uma sociedade de advogados, e as sociedades de advogados têm contornos muito fininhos, mas não são uma corporação, não são um serviço público, não. Passa para membro do Conselho de Administração. Ou seja, sim, que competências é que terá um advogado de carreira para gerir um instituto, um organismo público como o Metropolitano de Lisboa, que mexe com a vida da cidade todos os sim. dias. Sim, e deixa-me um pouco boquiaberta, porque daqui para cima o que eu vejo é um compêndio de carreirismo político-administrativo português. Ou seja, uma maratona de cargos acumulados, nomeações sucessivas, órgãos de administração, conselhos, vogais, tanta vogal, tanta consoante, que não tarda parecia que faz um alfabeto completo. Ou seja, isto é quase como um bingo no setor público dos transportes que vamos ver daqui para cima. E até aqui listamos dois skills: direito, Hum. transporte. E transportes, sim. Agora vou parar a Filipe, a aproveitar a parte pedagógica para, voltando atrás, sempre que introduzirem a vossa educação e formação no LinkedIn, convém segmentar, porque há uma área para certificações e formação, as certificações correspondem à formação, e a área de formação académica. O que é formação académica? Graus académicos, por norma, não sendo a pós-graduação que o Sr. Dr. Pedro de Brito Bogas colocou aqui um grau académico, não é uma pós-graduação, mas é formação contínua universitária, muito bem, entra aqui. Mas há uma área onde devemos efetivamente pôr a formação contínua que vamos fazendo, que é a área de certificações, a área de projetos, e o LinkedIn tem inclusivamente uma área de disciplinas, ou seja, subjects, disciplinas que nós nos destacamos e que fomos particularmente relevantes.
O Dr. Pedro tem uma profundidade muito grande a descrever o abecedário em cada uma das posições que desempenhou, ou seja, que não diz absolutamente nada, põe o Diário da República, a lei, os louvores que recebeu, mas não há aqui absolutamente competência nenhuma para além de transportes, o que nos presume dizer, o que nos aporta a dizer que este senhor usa os transportes públicos. Com muita frequência, porque a única skill que ele tem é transportes e, portanto, ele deve usar os transportes que ele próprio gere. E até Sim. apelamos a alguém que tenha visto o Dr. Pedro de Brito Bogas, seja no metro de Lisboa, seja como é que se chama? No barco, na, Sim, nos transportes sul do Tejo, Sul do etc. Tejo, que ele também geriu, que nos diga, porque ele é de facto um grande utilizador, já que a única skill que ele reporta aqui, porque descreveu tanto e depois dedicou tudo à skill transportes. E, portanto, presumimos que este senhor é um grande utilizador dos transportes porque de facto detalhou tanto, mas reservou só para a skill, a questão dos transportes. Em termos pedagógicos, quem nos está a ouvir, nós recomendamos que, já que os recrutadores, quando os headhunters, quando entram no LinkedIn Recruiter, pesquisam por skills, dediquem um pouco mais tempo às skills. Menos nos louvores, menos nos cargos, mais nas responsabilidades e skills que adquiriram com a responsabilidade. Força, Filipa. Depois, uma coisa que eu gostava de salientar aqui é que nós vemos este salto gigantesco de sócio para membro de um conselho de administração com zero experiência prévia em mobilidade urbana, por exemplo. O Ou zero que. formação prévia também, não é? E vamos ver, o senhor fez formação em direitos do consumo, não é? Uma pós-graduação em direitos do Uhum. consumidor. Tudo correto com isso, mas não me parece que os utilizadores do Metropolitano de Lisboa ou da Refer ou da Transtejo Soft Lusa estejam assim profundamente satisfeitos como consumidores dos transportes respectivos. Eu vivi em Lisboa durante 8 anos e usei muitos transportes e houve uma parte desse tempo que estive a viver em Almada e, portanto, usava muito o comboio da ponte. Eu, notoriamente, serei uma utilizadora pouco satisfeita com isto. O que quer dizer que Uhum. os direitos do consumidor não estão acautelados e nem a pós-graduação que este senhor fez, ele aplicou. E aí também há um problema, não é? Sim, olha, eu utilizo o metropolitano praticamente todos os dias e todas as vezes que vou a Lisboa, assim como hum, o comboio que atravessa a ponte, e posso te dizer que na estação do Saldanha é raro o dia que não haja, que as escadas rolantes estejam a funcionar ou algum elevador. Quase todos os dias tenho que ajudar alguém, ou um carrinho de bebés, é trigo limpo, farinha Amparo. E eu comecei a pensar, bom, calma lá, se isto está assim agora, e em 2006 alguém que está na Carris esteve lá e tem zero formação, zero experiência, se calhar começas aqui a explicar muita coisa de que está repercutido aos dias de hoje em Se o 2025. líder, efetivamente, está despojado de tudo quanto diz respeito a uma gestão integrada seja da organização que for, e eu contava num líder não é? Ele é presidente do Conselho de Administração, eu contava que fosse uma pessoa que tivesse uma formação executiva já mais profunda, ao nível de formação em gestão executiva, um MBA, com alguma profundidade, porque ser presidente do Conselho de Administração, ser um líder de uma organização como a Carris, implica não saber por dentro, porque tem a sua equipa, mas poder triangular estas variáveis da logística, da limpeza, dos recursos humanos, tudo, não é? Dos fornecedores, sejam eles quais for, se comparecem, não comparecem, e poder supervisionar isto e poder, porque ele é, efetivamente, vamos lá dizer, o CEO da Carris, mas a Carris está descarrilada, como nós vemos. Sim, verdade. Então, voltando aqui ao LinkedIn, vemos então aqui, passado 2 anos e 10 meses no Metropolitano de Lisboa, vemos mais um salto para a Refer como Diretor-Geral de Organização e Desenvolvimento, onde acumulou o cargo de Diretor-Geral com o de Diretor de Recursos Humanos. O que dizer, não é? Continuamos a olhar para a formação, para a experiência anterior, e mesmo relativamente na experiência anterior, eu começo logo a ver aqui
um desfile de vaidades, porque algum tipo algum bullet point onde nos faça uma descrição realmente das suas conquistas, das coisas realmente que fez no Metropolitano de Lisboa e aqui na Refet, zero. E ele é advogado, atenção, vamos ver, um advogado o que faz igualmente bem com a competência jurídica é a narrativa dos seus clientes, não é? E a defesa da prova, e de facto, como tu dizes, é uma montra de vaidades, porque aqui tem os diplomas legais que o mandataram, que lhe deram louvores, mas o trabalho realizado e as competências conquistadas, não encontro aqui, à parte dos transportes. Nada, só transportes. Quer dizer, mas vamos lá ser justos, Anabela. Ele, ele é metro, ele é barco, ele é comboio, ele é estradas, quer dizer, lá transportes eles existem. É verdade, Agora, verdade, verdade. até avião não tarda, mas pronto, lá Dá-nos uma transportes eles informação existem. importante, dá-nos uma informação importante isto que é o trabalho, porque não está aqui, o trabalho que desempenha deve ser 100% on-site. Sim, eu já estou Pronto. a É uma ver. pessoa que não deve ser muito competente em trabalho remoto, lá está. Sim. E então, vamos então passar para a experiência seguinte que vem aqui listada. Para já, na experiência seguinte, fico logo confusa, porque lista uma experiência de um mês e está aqui um emaranhado de informação que, numa primeira análise, leva-nos a entender que teve parado de 2011 a 2015, mas afinal, se subirmos mais um bocadinho, em 2012 voltou ao metro de Lisboa e também à Carris. Foi membro do Certo, só Conselho de teve parado um Administração. ano, só teve parado um Só ano, teve certo, parado um ano, pronto. certo. Mas se nós fôssemos a seguir a ordem, para já ia pôr o Mas ele recrutador precisou, a Filipe, ele fazer um precisou. labirinto, a fazer um labirinto para Olha, mas encontrar a informação. ele precisou, porque voltamos aqui ao Governo Constitucional, onde ele recebeu um louvor agraciado no Diário da República, segunda série, número 185, nananã. Ele trabalhou um mês, ele construiu num mês, o que muitas pessoas não constroem num ano, não é? Nota, Sim, ele no mês de agosto, no mês de agosto, participou, discutiu, convencionou aqui milhões de coisas, e por isso recebeu um louvor, não é? No mês de agosto, negociou com a Troika e ele precisou de um ano de pausa, porque eu também precisaria se fizesse isto tudo num mês. sim, então em agosto está toda a gente disponível. Nós sabemos Sim, que em Portugal não é cultural em agosto a grande maioria das pessoas estarem de férias, está toda a gente no escritório, está tudo. E as maiores entregas que nós temos no nosso mercado de trabalho acontecem em em agosto, agosto, não é? óbvio, óbvio. E até nos podem dizer: o coitado do senhor, o senhor enganou-se. Nada de mal com isso, pode-se ter enganado. Chumbou foi no processo. E Sim, outra coisa que é, nada de mal com isso, pode-se ter enganado. Não o contratava como advogado. Não se vale o senhor enganar-se nos factos e nas datas. Não é? Porque se ele sim, pôs aqui num mês isto tudo e afinal não foi um mês, foi um ano, seja o que for, e pôs aqui um mês, de agosto de 2011 a agosto de 2011, nota que talvez a pessoa não seja muito responsável sobre o seu processo pessoal. Não é? E sobre a forma como reporta o seu processo pessoal, então vai ficar com responsabilidades. Vai correr mal, como correu esta semana, infelizmente. Não é? Se na sim, própria história, na própria narrativa, não tem propriedade, não consegue pôr datas, não consegue pôr responsabilidades, como será esta pessoa como profissional no dia a dia? Se num perfil público, aberto para todo mundo, ele não tem cuidados e publica imenso. Publica imenso, nota-se que usa este perfil com muita frequência, publica muito, projetos atrás de projetos e louvores, né? E posts nesse sentido. No entanto, se esta informação que aqui está não é rigorosa, vamos partir desse pressuposto. Se é, está mal. Se não é, mal igual. sim, sem dúvida. E é assustador cada vez que nós paramos para pensar e olhamos para isto e percebemos o que é que esta pessoa tem nas mãos. A Sim, nossa vida, a a nossa vida da vida, o cidade. nosso dia a dia, uma coisa que é um bem essencial, que é um transporte público na vida de um cidadão, está nas mãos desta pessoa. É assustador. Depois, se eu fosse seguir a linha que aqui está, para já estaria errado, porque ele de 2011 demonstra a seguir como membro do Conselho de Administração na TTSL, nos transportes Sul do Tejo e Soflusa, que aqui também esteve como vogal de administração do Metropolitano de Lisboa, outra vogal de administração da Companhia da Carris, ou seja, para já a repetição de informação.
há uma confusão desgraçada, mas se subirmos, voltamos então, parece que esteve no metropolitano de Lisboa de 2012 até 2016. E para Uhum. já fez aqui outra coisa que não é correta, dentro da descrição da sua função. Tem o mesmo título repetido duas vezes com datas diferentes. Neste tipo de casos, nós aglomeramos tudo dentro do mesmo título, porque o título não mudou, o que podem mudar são pequenas idiosincrasias, funções dentro dessa função. E nesse sentido, podemos especificar isso através de bullet points, pequenas notas, etc. Não vamos repetir a mesma função dentro da mesma organização. Porque eu imagino que foi para separar, porque numa ele foi, portanto, na anterior, na 2012 a 2015, foi vogal do Conselho de Administração da Metrocom, presidente do Conselho de Administração da Ferconsult, depois foi vogal do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, EPE, vogal do Conselho de Administração da Companhia de Carris Ferro de Lisboa e acumulação de funções nos termos disposto do Decreto-Lei tal, 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 com parecer favorável. Durante o exercício também acumulou com. E depois, a seguir, já não era na Metrocom, era só na Ferconsult e pronto. E portanto, mas convém realmente fazer uma linha do tempo dentro da mesma Uhum. posição, com as datas e com o cumprimento rigoroso, porque o Dr. Pedro de Brito Bogas há de saber que o que nós atestamos num currículo ou num documento público é uma declaração e, portanto, tem valor jurídico. E assim parece-me um pouco dúbio de interpretação. Sem dúvida, eu olho para isto e isto aqui parece uma Black Friday dos conselhos de administração. Porque ele é Metro, ele é Carris, ele é Transteja, é Softluz, é Ferconsul, é Metrocom, que fez a linha toda, a gente já vai dizer bingo, não é? Mas pronto. Aqui vemos Também também dá uma impressão, não sobreposição. sei se ficas com essa impressão, de parece que não havia mais ninguém. E este senhor Não, teve que acumular tudo. Será que não havia coitado. mais ninguém ao dispor de uma nomeação política do governo? Para este tipo de posições, inclusive, talvez, não sei, com mais competências, ou havia interesse em afetar remunerações acumuladas a esta pessoa. Há aqui muitas perguntas que me vêm à cabeça assim, de repente. Uhum. Sim, sem dúvida. E é tudo muito bizarro, porque até se nós formos pensar, um dia de trabalho são as 8, 9 horas, vá, dependendo do país onde estamos a trabalhar. E como é que esta pessoa se realmente tivesse estes cargos todos e tivesse um papel ativo, e sabemos que estas pessoas reúnem horas a fio, como é que ele conseguia ter efetivamente, prestar, não é? Ser ágil, e estar realmente envolvido nas coisas que está a fazer com estes conselhos. Eu imagino a mesa dele uma loucura e por trás aquela música do círculo. Porque, Não é possível. enfim, E também, incrível. doutor Pedro, não é um bom momento da vida deste país ter neste momento um AVC, porque já sabe como é que está o Sistema Nacional de Saúde. Você veja Uhum. lá, tire uma pausa, faça umas férias maiores, porque a este nível de acumulação está perto. Um burnout, um AVC, uma síncope, está perto. Sim, falta um Danone. Então, depois, calma lá, que voltamos em 2016, vamos aqui às infraestruturas de Portugal, como consultor do Conselho de Administração, em Almada. Mas, transportes, mais uma vez, só Transporte. transportes. Aqui o que ele fez, ninguém sabe, só como Há assessor aqui do Conselho. um dado muito interessante que é como é que em 2016, de fevereiro a setembro, está como assessor do Conselho de Administração, mas em 2019, nas infraestruturas de Portugal, está só como apoio jurídico em regime liberal aos projetos de investimento das infraestruturas de Portugal. Isto foi uma má avaliação de desempenho e regrediu nas tarefas. Não entendi não entendi como é que isto foi feito nas infraestruturas de Portugal, que devem estar a precisar de apoio de consultoria de recursos humanos para fazer uma boa avaliação de desempenho, porque parece que regrediu. Ou seja, Uhum, começa no Conselho de Administração, como assessor, só diz isto. E assessor, imagino que seja nas competências que tem e, portanto, jurídicas, não é? E depois regride e fica só com os projetos de investimento
Hum, é, talvez tenha acumulado alguma coisa ao mesmo tempo, não sei, mas isto Pois, não parece-me sei. pouco ortodoxo. Sim, ou será que há avença, será que havia aqui uma avença interessante, Aqui nos enquanto, projetos de investimento, também aposto nisso. não é? E se calhar poderia ser mais compensador. Compensador de ser assessor do Conselho de Administração. Não sabemos, Não estamos-nos a sabemos. questionar, não sabemos, Certo. questionamos. Mas calma, calma, Anabela, que pelo caminho temos aqui um voo para a Madeira. Foi Na o Dani, empresa de foram as tráfego. férias. Foram as férias. Pronto. Na, na empresa de tráfego do Funchal, onde teve 2 anos e 11 meses como gerente executivo. Ou seja, os 8 meses nas infraestruturas de Portugal é que lhe dão aporte de conhecimento para poder ir trabalhar na empresa de tráfego do Funchal. Não se entende porque lá está, vamos só reiterar mais uma vez, algum tipo de formação na área ou de liderança ou de gestão não está listado. Esta pessoa continuou sempre a crescer e a desenvolver-se sem ter mais formação desde 2002. Sendo que a única empresa corporativa parece-me que foi esta, a empresa de tráfego de Funchal Limitada. É uma sociedade limitada, portanto parece ser uma sociedade. Pronto. Que tem obrigatoriedade de 40 horas de formação anuais aos seus, e de resto o Estado também, não sei como é que são as nomeações políticas, mas vamos presumir que este senhor teve lá 3 anos em proporção e recebeu, vá, 100 horas de formação. Esperemos que sim, e a skill que ganhou foi transportes. Nos portos. Exato. Lá está, já vamos de comboio para o barco, às estradas. Pronto, agora apanhou um avião pelo caminho, não é? Isto é aquela Transporte aéreo, transportes. transporte aéreo, transportes. E depois, então, que já falámos do apoio jurídico nos projetos de investimento em infraestruturas de Portugal, chegamos a maio de 2022, até hoje, como presidente do Conselho de Administração, presidente da Carris, ou seja, a cereja no topo do bolo. Em 2019 fazia apoio jurídico, em 2022 já é presidente da Carris. É como se um estagiário passasse do jurídico para CEO. Toma lá que já está. Mas atenção, existe sempre um carimbo mágico, parecer favorável da CRESAP. Não vou pronunciar isto porque eu troco um bocado com as letras. Mas Nem sei o que é. ele não, por causa dos vogais todos, ele não se troca. Ai, não se troca. Não se troca. Uma coisa muito importante que é, não tiramos de todo o mérito ao Dr. Pedro, de todo. Fez o seu percurso, deveria ter havido aprendizagens pelo caminho, não é? Sem dúvida. Não foram bastantes as aprendizagens para que ele, em posições de liderança, pudesse operar mudanças. O metro de Lisboa continua a funcionar mal, os transportes do Tejo continuam a funcionar mal e a Carris continua a funcionar mal. E por isso não foram mudanças bastantes para que esta pessoa pudesse operar como líder algum tipo de mudança ou circunstância dentro dos transportes, porque as coisas funcionam mal e é efetivamente chover no molhado, porque é mais do mesmo. E são sempre as mesmas coisas a acontecer. E por isso, com uma formação mais profunda a nível executivo, talvez acautelasse melhor a parte logística, as equipas de intervenção, a parte de manutenção e alguns desastres ou algumas impossibilidades se tornassem possibilidades. Uma coisa que a mim me impressiona muito, e eu já estou fora de direito há demasiado tempo, apesar do raciocínio estar cá, a análise estar cá, já estou fora do direito que não seja a parte que diz respeito à gestão de recursos humanos e neste momento ao RGPD, cumprimento do RGPD. Há uma coisa que são as responsabilidades, não é? A responsabilidade jurídica. E no caso do acidente desta semana, estão aqui a dirimir-se e a separar-se e a dividir-se. Toda a gente sabe que há um seguro e há responsabilidade jurídica, mas enquanto terminamos nesse tipo de responsabilidade na compensação, que é determinada por lei, mas não compensa nada humanamente, e nós sabemos isso, mas que a lei a cautela desta forma, é a forma possível, e não há forma de calcular o valor de uma vida humana. Há tetos, há possibilidades, porque o valor de uma vida humana é incalculável.
Mas há responsabilização por aquilo que aconteceu e há muitos fatores sistémicos que vêm de trás. E tu ligaste-me ontem a dizer: Olha, eu vi a entrevista que o Dr. Pedro de Brito Bogas deu à TSF e o senhor disse com uma parcimónia imensa que há imensa responsabilidade pelas manutenções, tanto que se faz da mesma forma nos últimos 100 anos, como se 40 pessoas. Há 100 anos atrás, imagino que não entrassem 40 pessoas no elevador. E como se o desgaste, como se pudesse medir numa manutenção, ou se pudesse acautelar numa manutenção. E como se fazer as coisas há 100 anos atrás fosse igual, válido igual. Para o dia atual em que vivemos, em que a cidade é uma cidade, é uma capital europeia maravilhosa e tem os olhos em cima de turistas de todo o mundo, como nós vimos, sul-coreanos, alemães, e a verdade é como é que persistimos nos mesmos métodos, sem atualização absolutamente nenhuma, hum, desde há 100 anos para cá. E nisto sei que tens uma palavra a dizer, não é? Foste tu que me É, ligaste, indignada e bem. eu fiquei chocada e a jornalista da TSF que estava a ouvir a entrevista nesse momento até se questionou e depois fez-lhe a pergunta de novo, mas como é que o senhor nos está a dizer que utilizam, não foram estas exatamente as palavras, mas que estão aos dias de hoje a utilizar o mesmo tipo de verificação que se fazia há 20 anos atrás? Ele tentou-se retratar, mas a resposta que deu não respondeu de todo à pergunta que lhe foi feita. Ou seja, em primeiro lugar, demonstra incompetência ou desconhecimento da parte dele sobre realmente do que é que se estava a tratar e vai-me para uma entrevista sem ter muito mais para dar aos, aos Que telespectadores, não às famílias, seja às pessoas que cumprir um estão. guião escrito por alguém Exatamente, dentro do gabinete e cumprir o sim, script, como tantos candidatos, e depois dizem tudo igual e, na verdade, não dizem sim. absolutamente nada. Sim, ele falou, 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 mas acabou por não dizer ali nada, foi feito, está dentro dos conformes e não passou daquilo. E demonstrou uma falta de conhecimento gigante. E a Carris tem todos os dias nas suas mãos vidas de milhares e milhares e milhares de pessoas. Isto não é uma brincadeira. E o apelo, queria fazer aqui o apelo à própria forma de nomeação, ao próprio governo. Nós sabemos, independentemente, não, seja qual ele for, isto não tem a ver com partidos. Nós sabemos que as nomeações, o sistema que funciona assim, elas são feitas e vão continuar a acontecer. Mas eu acho que tem que existir aqui uma coisa, que é um rigor. Lá porque uma pessoa dobra 10 anos de camisolas numa loja, não significa que a pessoa tenha os skills para ir gerir uma loja que vende camisolas. Isto é um exemplo muito básico que eu costumo dar no meu dia a dia. Quando nós vamos fazer uma nomeação de alguém para um cargo de responsabilidade como este, nós temos que, no mínimo, perceber se existe um percurso que demonstre a capacidade da pessoa realmente e efetivamente desempenhar estas funções. E se não o temos lá nesse momento, ao menos apostar algum tipo de treino, formação, etc. Porque, como tu dizes e bem, muito nas nossas conversas, nós recrutamos com base no potencial. Pode ser alguém que se esteja a preparar para fazer alguma coisa mais tarde e começar a investir nas pessoas. Provavelmente uma figura do Estado não se pode ser feita assim, ou então é uma coisa que se a organização não faz, fazemos nós. Fazemos nós enquanto cidadãos, enquanto pessoas individuais, investir o nosso tempo e dinheiro na nossa formação e não querer ter só cargos para inglês ver, porque o que nós vemos aqui é uma série de crachás e nomes, mas quando espremos a laranja não sai nada. Certo. E agora eu faria o que é que Vamos lá ver. Este senhor desempenha uma posição nível C, não é? E agora eu vou fazer o que é que um headhunter para uma colocação de nível C faria. Para além do contacto, porque é feito por headhunting e, portanto, estas posições por norma não abrem, por norma Uhum, já vi abertas, mas são poucas. O uhum, headhunter vai pesquisar a melhor pessoa. Este senhor não ficaria, ponto. Nunca seria uhum, contactado por um headhunter. Mas seria talvez para Head of Legal, talvez, uhum. de alguma organização. Mas depois, para uma posição de responsabilidade destas, são aplicadas testes de personalidade, entrevistas de competências, para que efetivamente se consiga concretizar que esta pessoa tem o que é necessário para desempenhar uma função. Para além do background check, como já falamos, obviamente,
E o background check não fica só porque foi publicado um louvor no Diário da República, fica por ter intervenção com pessoas que trabalharam com esta pessoa e que podem falar em nome desta pessoa. Hum, Temos que ser mesmo muito conscientes. Eu sei que hoje há um grau de sofomania muito grande nas pessoas. Leram um post e já se consideram especialistas sobre aquilo. Mas há que haver uma autoconsciência muito grande de que ler um post ou ler uma publicação e ser especialista naquilo, isso não existe. Não existe. Que uma opinião vazia, fundada, sem qualquer circunstância, estudo, investigação, desenvolvimento, isto não existe. Eu não percebo de ciência política, não sei o que é que esta pessoa fez em termos de políticos, de responsabilidades do Estado, mas o que há de ter feito não há de ter sido bom, vimos a conclusão esta semana. Agora, é preciso, em pessoas de nomeação política, que haja uma ética e um rigor muito maior. E são, e erram como todos os outros. Erram, claro. Mas por norma não são erros que custam vidas a 16 pessoas. Não é? E ouvi muito bem do INEM, que estiveram lá em 3 minutos e que tudo a partir daí correu da melhor forma. Outros organismos a trabalhar. Outros. Porque o organismo que era suposto não ter falhado a vida de 16 pessoas, falhou. E talvez o seu líder represente a falha de competências que é necessária ter na liderança e em toda a equipa, não sei, não conheço a equipa do senhor, para que, porque se for assim um tratado de nomeações jurídicas, políticas, seguramente sabemos porque é que isto aconteceu, mas começa no líder e no exemplo que se quer dar, não é? E já vimos que esta pessoa, como tu dizes, é uma sucessão de títulos políticos. eh, Sim, é um é carreirismo isso, político-administrativo, é um compêndio de carreirismo político-administrativo. é isso. E E, por isso, para finalizar, só para terem muita noção de como um recrutador pensa, para que tenha um caso de sucesso e não um erro de casting, como nós chamamos, pensar mesmo onde é que esta pessoa pôs os pés, onde é que pôs as mãos e como comunica, não é? E que, sendo advogado de carreira, não comunica bem a própria história, não é? Não sabemos o que é que esta pessoa faz, ou as responsabilidades que tem, ou o que é que criou de diferente, ou o que é que mudou, não é? Não temos essa noção. Para além de que não sabe as próprias skills, tanto que foi detalhista em tudo, mas nas competências, talvez pela falta delas, só indicou transportes e direito. E por isso temos de ser muito rigorosos naquilo que nos diz respeito, mais a mais quando publicamos numa plataforma pública que nos dá a nossa carreira profissional e tudo que nós fomos fazendo durante a nossa vida. E se dobrar camisolas com excelência foi o que fizemos, maravilhoso, é isso, não é? E se acrescentamos ainda poder ser dos melhores de atendimento ao público daquela loja, melhor, não é? E isso o recrutador depois vai conseguir ver na entrevista. Este senhor, se fosse chamado para uma entrevista, como foi ontem na TSF, e não disse nada, saberíamos que ia ficar por ali, não ia passar à segunda, não é? Pronto. Ahm, e a vida de todos nós, e a vida, porque Lisboa é uma cidade internacional, a vida de muitas pessoas pelo mundo estão nas mãos de pessoas assim. O que é que isso nos diz a nós, cidadãos? O que é que diz ao mundo também, não é? E, hum, e por isso convém mesmo nós olharmos para dentro de nós, percebermos que só com estudo e evolução é que conseguimos acompanhar este comboio em alta velocidade que é a humanidade, porque a tecnologia está a avançar de uma forma abismal e não é esperado que nós acompanhemos tudo, mas é esperado que a gente teste e que nos tornemos competentes em algumas coisas que nos dizem respeito. Não é esperado de todo que sejamos experts em tudo, não é? Mas também não é esperado que sejamos ignorantes. E, portanto, poder avaliar e participar e testar é fundamental. Este senhor, nós na preparação deste episódio falamos sobre isso, este senhor não mostra aqui competência tecnológica absolutamente nenhuma. não, sim. Competência de gestão de projetos nenhuma, não é, Filipe? Até Uhum. sugerias na preparação que ele devia ter uma certificação Um PMP, eu recomendava-lhe fazer pelo menos um PMP, que é o Project em Management Management Professional. Professional, que é uma certificação, dá aqui uma série de conhecimentos e visibilidade da gestão de projeto e, como tu dizias, também
ah, tudo hoje em dia é gestão de projeto, e se nós não O cliente sabemos, é um projeto, o produto é um projeto, o serviço é um projeto. Sim, sim, isto é ter um projeto nas mãos e um produto, não é? E conseguir fazer a ligação entre ambos. Eu, 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 eu tenho sérias dúvidas que se eu perguntasse ao Pedro qual é que é a diferença entre Waterfall e Scrum, que ele me ia saber dizer a diferença, no hum, mínimo. E aos dias de hoje, ele não precisa de saber bater código para perceber estas diferenças, não é? certo. Aos dias de hoje ele tem que perceber que até por um pequeno projeto neste tipo de organizações pode-se iterar, por exemplo, podem-se fazer iterações, e isto, aos dias de hoje, alguém estar num cargo político e ter zero noções de tecnologia é assustador, Hum. ok? Não precisam de saber ao detalhe em bater código, mas temos imensas pós-graduações, temos formações, há o YouTube, há tanta coisa que nós podemos fazer e listar no nosso LinkedIn que nos dá este conhecimento tão essencial de perceber pelo menos as bases das bases. Olha, eu até Muito. recomendava ao Dr. Pedro de Brito Bogas a Universidade Nova de Lisboa, não é? A nova School of Business and Economics, que tem um programa com o alto apoio do Presidente da República, que é um programa executivo de gestão e que o Dr. Pedro deveria fazer. Estou certa que com as pessoas que vai encontrar por lá, que são altamente formadas, pessoas do mundo prático, que poderia aportar muito valor à profissão que desempenha e reduzir a margem de erro e as vidas que impacta. E por isso seria uma recomendação para mim, assim, imediata, não é? Que também sou mentora nesse programa e, portanto, imediata e tenho colegas excepcionais, excepcionais a todos os níveis, em várias áreas da gestão, da logística, da administração, e este senhor precisa de consultar estas pessoas, precisa destes mentores, não é? E precisa de alocar algum tempo pessoal para este desenvolvimento, para que todos nós possamos ganhar com isso, porque o trabalho, a política é resolver problemas. O trabalho é resolver problemas de um determinado público, a política é resolver problemas de um país, não é? De um país que é internacional portanto, maior a responsabilidade. E por isso, Dr. Pedro, aqui vai a minha recomendação, espero que a aceite e, se for preciso, também nos manda uma mensagem no LinkedIn, já que usa tanto o LinkedIn, que estaremos, assim, com gosto a fazer-lhe uma mentoria e a fazer uma orientação de carreira, porque acho que está a precisar muito. Sim. E para o nosso governo, pelo menos, porque isto acontece, por exemplo, os cargos mais simples e em termos no BEP, no tal do emprego, acho que é BEP que se Sim, chama, sim, Bolsa de Emprego público, Pública, sim. Bolsa de Emprego Público, por exemplo, se alguém vai para técnico superior de alguma coisa numa escola, e as licenciaturas que eles listam, por exemplo, é psicologia e a pessoa fez sociologia, a pessoa já não é considerada, por exemplo. E é uma coisa tão base e tão simples. Então, que nós, pelo menos, iremos aos básicos e às origens de perceber se a pessoa não teve formação, não é? Enquanto estiverem a escolher para estas nomeações, se a pessoa não teve a experiência profissional na área, pelo menos olhemos para a parte de ter das próximas pessoas que forem gerir a Carris tenham formação em gestão de transportes ou mobilidade, alguma coisa que aporte verdadeiro valor estratégico, de visão e de futuro, porque gerir a Carris não é manter uma frota de autocarros, é pensar no futuro. Muitos de nós já ouvimos falar aqui nos 15-minute cities, as cidades dos 15 minutos, que é um conceito que, por exemplo, sei que está a ser desenvolvido em algumas cidades no Canadá. Como é que nem sei se esta pessoa alguma vez ouviu falar disto, e a Carris é um parceiro essencial neste desenvolvimento, por exemplo. Ah, que, por favor, comecem a olhar e não só a nomear como os candidatos fazem com a técnica do pega-monstro, que é Sim, tirar e levar sim. com o currículo na testa. Porque havia de certeza pessoas com Com- provas dadas melhores para cumprir uma posição como esta. Vamos encerrar. E para Uhum. dizer coisas tão simples quanto. hum,
que tenha maior rigor. Nós, quando fazemos isto, fazemos de forma pedagógica. O líder, não haja dúvidas, eu posso não perceber muito sobre política, apesar de gostar, mas percebo sobre liderança. E o líder, sem dúvida, não tem que saber tudo e reveste-se de uma equipa que sabe, mas o líder tem que ter os mínimos. Este senhor não tem os mínimos para liderar uma organização como a Carris. E tem que ter os mínimos e dar o exemplo, e o exemplo é trabalho realizado, competência e competências conquistadas, e portanto não passaria na nossa triagem, nunca chegaria a uma segunda Uhum. fase, não é? E não duvido que haja pessoas melhores lá, não duvido de certeza, que senão não funcionaria de todo, mas podemos sempre funcionar melhor e não podemos funcionar nos mínimos, nunca, não é? Não há perfeição, mas há excelência e pode haver sempre critérios de excelência, coisa que não existiu de todo. Fazemos isto agora com figuras públicas, também para ser advisors do Estado de forma gratuita. Espero que aproveitem. Espero também que em nomeações políticas acautelem melhor e contratem profissionais, porque imagino que o partido no poder, e como teve maioria, tenha muitíssimas pessoas, muitíssimo melhores para desempenhar algumas funções. E, portanto, vamos usar os currículos das pessoas atualmente nomeadas para poder dar exemplos de como é que se pode evoluir. Este senhor que utiliza tanto o LinkedIn pode evoluir se fizer formação contínua. Pode evoluir se olhar para a própria comunicação, notoriamente não sabe comunicar, media training, precisa, não é? Porque às vezes podemos querer comunicar de uma forma e se depois seguimos um script por segurança, estamos a faltar ao respeito a todas as pessoas que nós lideramos e este senhor, para além da própria equipa, lidera os cidadãos de Lisboa e os cidadãos que chegam até nós como turistas, porque lidera, são eles que usam. Portanto, são os donos da Carris, é quem usa a Carris e que haja noção disso. Comece por um trabalho pessoal, porque uma pessoa que acha que não tem que fazer formação após 2002, talvez precise mesmo de uma injeção de consciência, de noção sobre o próprio trabalho que desempenha. Não romantizar a falta de tempo, que não acumule tantas posições ao mesmo tempo. Talvez por aí consiga fazer um melhor trabalho. E sobretudo, que tenha muita consciência o cargo que serve é um cargo público e, portanto, o serviço de missão. Eu estou aqui a olhar para o lado, tenho aqui o currículo do senhor, e a missão que tem é demasiado nobre para cumprir de forma irresponsável. E pronto, estamos cá em mais um trabalho do Mónico Conselho das Deusas. Eu e a Filipa estamos disponíveis. Eu vou estar para a semana a fazer uma aula aberta sobre radiografia de carreira. A Filipa, no final do mês, vai fazer uma sobre entrevistas de emprego. Contactem connosco, sigam-nos no LinkedIn. Teremos o maior gosto em participar das vossas vidas, poder contribuir da forma que pudermos. E estaremos cá para a semana de novo com mais um tópico bastante interessante. Para a semana vamos falar sobre os direitos humanos nos recursos humanos, estratégias simples de intervenção nas empresas e aplicação, e vai ser um enorme gosto. Como é sempre um enorme gosto estar aqui contigo, Filipa, porque Igualmente. mesmo preparando tudo e mesmo continuando com as nossas picardias, que continuamos, olha para isto, não estás nada a ver bem isso. Continuamos com as nossas coisas, mas o respeito imenso que eu tenho por ti que é gigantesco. Leva-me a sentir mesmo uma privilegiada a estar a fazer isto contigo, por isso, muito obrigada. Obrigada, eu também. O sentimento é mútuo. Estou sempre a aprender contigo, a aprender com as pessoas que nos escrevem, que partilham as suas histórias. Temos recebido coisas bastante difíceis e pessoais e também deixar, que às vezes não conseguimos responder logo, mas não nos esquecemos. E é agradecer à confiança das pessoas que depositam em nós ao partilhar as suas histórias, mas é como what happens in Vegas stays in Vegas, e o Pega, secret sim, to save it. O que sim. acontece no LinkedIn, nas mensagens do LinkedIn, fica nas mensagens do LinkedIn e estará bem guardado connosco, mas queremos agradecer a confiança por partilharem isso connosco e é um prazer enorme e sou extremamente agradecida por poder estar aqui a dar voz a tantas coisas ao teu lado, Anabela, que tantas coisas que têm andado aqui dentro, que eu acho que nós temos que falar sobre isso, temos que conversar. Onde reina a discussão, onde não há discussão, reina a hipocrisia. Sem E acho que dúvida. nós Temos para que tocar mudarmos nas temos que, feridas. Sim, isso, temos que nós falamos falar. do politicamente correto no recrutamento, como mandar uma candidatura, receber uma resposta e que isto deve ser. Mas há momentos, o politicamente correto tem as suas circunstâncias, como tudo na nossa vida, e nós sabemos as circunstâncias, não é?
E falar abertamente sobre as coisas ou discuti-las, eu, por mim, é tudo positivo na palavra discussão. Pôr o dedo na ferida, querer operar mudanças, não é de todo faltar respeito a ninguém, porque, não, por exemplo, no caso do Dr. Pedro de Brito Bogas, tem uma formação de excelência numa das melhores universidades do mundo, não é? Tem um percurso numa sociedade de advogados, provas dadas, sem dúvida nenhuma, e depois descarrilou. É o administrador da Carris, mas descarrilou. Agora, que tem uma formação excepcional de início, tem, não tem é de continuidade. E a formação não dura para sempre, não é? E por isso, quando trazemos as coisas ou quando pomos o dedo na ferida, não é para macular ou é para falar abertamente e que possa servir de exemplo para o resto. Uma coisa que a Filipa não disse, mas eu quero dizer, é que nós já tivemos duas observações de que este programa está a fazer a diferença. A rúbrica Trabalho do Demónio e um dos comentários da Filipa sobre uma empresa levou a que a empresa comentasse, agradecesse e corrigisse essa ação, e é público, portanto, numa das publicações. E outra que nós visamos também, já mudou, não deu créditos, não comentou, não há problema, não precisamos, mas já mudou o estilo de anúncios e já se tornou muito mais ética a publicar, mudou a comunicação. E portanto é isto que nos leva a gravar episódio após episódio após episódio. Não precisamos dos candidatos que conseguiram o emprego porque seguiram a lógica de LinkedIn ou as recomendações de currículo ou porque se inspiraram, não precisamos de feedback. Gostamos de o ter para medir, obviamente, mas gostamos sobretudo de perceber que as coisas estão a operar mudanças e é isso que nos traz a esta rúbrica, é isso que nos faz sentar e planear e estar aqui em conjunto. Por isso, Filipe, umas palavras de despedida e eu sou muito grata por isso e com coisas simples podermos proporcionar mudanças. Sim, e ver estas micro-influências, tu falavas do efeito de repercussão, já não me lembro Multiplicador, o efeito multiplicador, multiplicador dos projetos. multiplicador, Não não conseguimos é? medir a quem é que chegou e como impactou e de que forma. Sim, Uhum, sim, e isto são micro-influências e é isto que me fez também ganhar coragem e começar a falar de certas coisas no LinkedIn e acho que é isso mesmo. É nós para mudarmos temos que ter consciência e falar sobre elas. E nós não estamos aqui a querer apontar o dedo. É como muitas vezes acontece nas organizações, aquela pessoa que fala, que aponta, que diz com o objetivo de mudança e de construção, muitas vezes é vista como uma pessoa difícil, mas pensando bem, é a pessoa que se importa, é a pessoa que realmente está a querer fazer alguma diferença, é a pessoa que está num lugar vulnerável e muitas vezes pondo a sua cabeça a prémio a dizer, malta, podemos, será que e essas pessoas são aquelas pessoas que se devem sentar do lado, de quem tem o poder de fazer a diferença e devem ser ouvidas. E é sim. muito com este intuito que nós queremos é conseguir operar de uma forma construtiva, empática, com algum riso à mistura, porque nós também temos que nos rir, mas sem perder a estratégia e a seriedade também, de falar do que tem que ser falado, para andarmos para a frente e para conseguirmos realmente crescer e ser um mercado de trabalho melhor. Nós temos imensa gente competente em Portugal que está cá, que não quer ir embora. E nós vemos os portugueses, quando saem daqui, acabam por ter uma estrutura que lhes dá uma rampa de lançamento que, infelizmente, em muitos lugares não conseguimos, noutros conseguimos em Portugal. Mas nós queremos que a exceção seja a regra. E é para isso que nós estamos aqui a dar a cara e a nossa voz, porque há espaço de mudança, há pessoas altamente qualificadas, desejosas de trabalhar, de fazer diferente e que não se querem ir embora e nós queremos fazer parte desta mudança E contribuir, sem dúvida. e Por isso, contribuir. obrigada. Obrigada, Filipa, e obrigada por estarem aí. Para a semana cá estaremos outra vez. Vai ser um gosto. E se puderem encontrar alguma via, algum transporte nas nossas palavras para outro tipo de desenvolvimentos e motivações e trabalho e carreira, por favor, são vossas. Obrigada mais uma vez e até à próxima. Obrigada. Yeah, é preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens eu acredito, eu tenho
Nós temos power.